noite, aleluia, Jesus. E louvo ao meu Deus pela vida da igreja, pela vida do pastor. Qual é o nome do pastor? Pastor Carlos. Louvo a Deus pela tua vida, varão, porque o cajado é pesado, a responsabilidade é grande, mas Deus é contigo. Assim como Deus foi na vida de Moisés, meu pastor. Que quando Moisés sentiu aquele cargo pesado, Deus foi lá e designou 70 anciões para ajudá-lo. E aqui dentro tem colunas que estão servindo ao Senhor Deus e te ajudando nesta caminhada, aleluia, Jesus. Meu nome é Luan, irmãos, eu pertenço à Igreja Pentecostal Nascendo em Cristo. É um prazer conhecer a todos, aleluia, Jesus. Já conhecia muitos aqui de vista, glória a Deus. E estou conhecendo agora pessoalmente os demais, aleluia, Jesus. Irmãos, a palavra se encontra no primeiro livro de João, do Evangelho de João, capítulo 2, aleluia, Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Porque quem pagou o maior preço foi Ele, por nós estar aqui neste lugar, aleluia, Jesus. A conta é impagável, quem pagou foi Ele, aleluia, Jesus. Glória a Deus, Senhor. Tudo que fazemos é pouco para o nosso Deus, nosso Jesus. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus, Senhor. As bodas em Caná, a água feita em vinho. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra, para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala, e levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo, e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Irmãos, peço para a igreja que memorize esta passagem, porque não é sobre Jesus que iremos falar esta noite, mas esta passagem, ela tem grande ligação no qual a palavra que irei pregar esta noite. Jesus chegou naquelas bodas do casamento, e havia se esgotado o vinho, e o mestre-sala já havia ordenado previamente que fosse servido primeiramente o bom vinho e em seguida o inferior. Mas o inferior ele veio a partir do milagre de Jesus, transformando água em vinho. E chegamos à conclusão que o melhor de Jesus é melhor do que o melhor do homem. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Mas hoje não iremos falar sobre o milagre em si, iremos falar acerca da vida de Abraão. Abraão, o pai da fé, que coincidência, hoje é dia dos pais, pastor. Iremos falar de um pai, não um pai qualquer, um pai exaltado e depois se tornou um pai de uma grande nação, aleluia, para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas também não um pai qualquer, um pai no qual teria uma semente que percorreria e viria o nosso Messias, o Salvador Jesus Cristo, aleluia, Jesus. E acerca da vida de Abraão, irmãos, Abraão viveu pela fé, Abraão também teve que lidar com o tempo para receber a promessa em tuas mãos, mas primeiramente Abraão precisou obedecer e renunciar, porque no primeiro contato que Deus tem com Abraão, ele pede para que Abraão abandone sua parentela, sua terra, Ur dos Caldeus, porque Ur dos Caldeus era uma terra idólatra, uma terra que não se conectava com Deus, que havia se desviado do Deus, levantado outros ídolos, havia se desviado de forma quase que irrecuperável perante aos olhos do Senhor. Aquilo não agradava ao Senhor. E sobre a vida de Abraão, do próprio Abraão, eu e você pode olhar para Abraão e enxergar somente um homem velho, uma esposa estéril, incapaz de gerar filhos. Mas na perspectiva de Deus, ele não enxergava isso. E assim é comigo e na tua vida. Muitos podem olhar para mim e para você e ter uma perspectiva diferente, uma perspectiva até desprezível. Mas eu quero dizer aqui esta noite para a igreja
que a perspectiva de Deus perante a você é bem diferente daquela que o homem tem, aleluia, Jesus. A perspectiva que Deus tem perante a você, só cabe você e a Ele saber. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aquilo que o homem descartou, o Senhor ainda não descartou e nunca vai descartar, porque vaso quebrado sempre está apto para que o Senhor remolde mais uma vez, aleluia, Jesus. Então, irmãos, voltando para o texto, voltando para a história de Abraão. Abraão havia 75 anos desde quando ele saiu de Ur dos Caldeus, daquela terra idólatra, pois ele vinha de uma família idólatra, mas Abraão era obediente, Abraão era o pai da fé, Abraão era um pai exaltado, mas Abraão era aflito porque não tinha um filho em sua casa, ele não possuía um herdeiro para carregar a semente da sua descendência, aleluia, Jesus. E Deus, ele entra primeiramente em contato com Abraão, ele promete fazer dele uma grande nação, aleluia, Jesus. E dando continuidade aos textos, irmãos, no próximo versículo, no próximo capítulo adiante, Deus fala com Abraão e anima ele, vendo que Abraão só veio a se animar depois que Deus lhe promete um filho, porque no primeiro contato Deus falou com Abraão prometendo fazer dele uma grande nação, e dá para ver que aquilo não interessou muito a Abraão, porque Abraão veio a se animar depois que Deus promete a ele um filho. E muitas das vezes são assim na nossa vida. A gente às vezes não se interessa com aquilo que é de interesse para Deus. A gente se interessa somente com aquilo que nos interessa, que tem benefício somente para nós. Mas fazer a obra de Deus é fazer tudo aquilo que o Senhor nos ordenar. Aleluia, Jesus. Abraão era o pai da fé, era um homem obediente, mas como ser humano ele também errou, ele se equivocou, ele foi ingênuo. Aleluia, Jesus. Mas porém, quando Deus promete a Abraão um filho, ele se anima porque ele murmurava, ele reclamava. Ele falava que não tinha um herdeiro em sua casa, a não ser o Damasceno, Eliezer. Mas Deus disse, o seu descendente não será Eliezer, será aquele gerado a partir de ti, saindo de suas entranhas, porque este é o concerto que eu faço contigo, Abraão. Louvado e exaltado seja o nome de Deus, aleluia, Jesus. E eu quero dizer também esta noite, irmãos, Abraão queria somente um filho. Deus foi lá e prometeu a ele grandes terras, grandes nações, norte, sul, leste e oeste. Abraão só queria um filho, porque para ele já bastava. E Deus falou que através dele veriam grandes nações. Nações seriam abençoadas através da tua semente. E eu quero dizer aqui esta noite, o vinho de Abraão era um filho, e o vinho de Deus era uma grande nação. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Às vezes aquilo que a gente deseja com Deus é bem pequenininho, aí Deus vai lá e dá muito mais, porque como eu disse, quando Jesus entrou nas bodas de Caná, o mestre Sala pediu que servisse o melhor vinho primeiro. Jesus foi lá, transformou o vinho a partir de água, e foi o melhor vinho segundo a opinião e análise do mestre Sala. A gente aprende com isso que o melhor de Deus é o melhor que o melhor do homem, aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. E muitas das vezes a gente deseja pequenas coisas, como por exemplo, deseja uma bicicleta, Deus vai lá e dá um carro. A gente deseja um aluguel, Deus vai lá e dá uma casa própria, aleluia, Jesus. Porque Deus é maravilhoso, mas muitas das vezes Ele não vai dar aquilo que a gente deseja, vai dar somente aquilo que a gente necessita naquele momento. No meio da tempestade, Ele não vai te tirar dela em definitivo, Ele vai dar somente uma árvore para que você se segure e não pereça e não morra, aleluia. Porque Deus, irmãos, Ele prefere te ver perdendo do que te ver perdido. Mas te ver perdendo é para te forjar o seu caráter, é para te fazer um vaso novo, é para te preencher e te deixar mais forte e revestido, para que você continue o propósito, para que você esteja mais forte para enfrentar esse processo, porque nada que Deus estabelece para a nossa vida é para a morte, aleluia, Jesus. Irmãos, devemos ter cuidado também para a gente não se acomodar em provisões temporárias. Lembram do maná do céu, dos pães? Quando começou a cair maná do céu, pastor, o povo começou a guardar, como todo mundo já conhece. O povo começou a guardar porque tinha medo que no dia seguinte não haveria pão. Mas Deus prometeu que todo dia cairia pão do céu. Aí Deus disse, o pão somente é para aquele dia, a provisão somente é para aquele dia. Mas o povo era incrédulo, o povo murmurava, o povo era teimoso, era um povo de Deus, mas era um povo que dava trabalho e não é diferente dos dias de hoje. O povo começou a guardar maná, os pães apodreceram, e eu creio que era Deus dizendo, se esses pães dessem para mais de 3 dias, vocês não iriam sair daquelas tendas para me adorar aqui fora e clamar por o meu nome, aleluia, Jesus. E para que se satisfazer com pão,
Se Deus já havia prometido uma terra que emana leite e mel para aquele povo, aleluia, louvado e exaltado seja o nome de Deus. Dando continuidade, irmãos, na história de Abraão. Abraão desce para o Egito, pois havia grande fome naquela terra. Mas Deus não pediu para Abraão ir para o Egito, e aqui vai o primeiro grande equívoco na vida de Abraão, a grande escolha equivocada. Abraão se dirige ao Egito com sua esposa Sarai. Abrão ainda não era Abraão, aleluia. Abraão se dirige para o Egito, pois havia fome naquela terra. E chegando no Egito, ele pede para que a sua esposa Sarai minta para os servos de Faraó, porque era uma esposa muito bonita, muito formosa, que iria chamar a atenção daqueles servos e do próprio Faraó. Chegando lá, ele pede para que ela diga para eles que ele é irmã dela, aleluia. Até de fato, Sarai é irmã de Abraão, só que somente por parte de pai. Mas ele falou em definitivo que Sarai seria sua irmã para que te fosse poupado a vida. E chegando lá, os servos de Faraó tomam ela para si, aleluia, Jesus. Porém, ninguém mexe com aquele que o Senhor levantou e falou que iria com ele, por onde quer que ele vá, aleluia, Jesus. Por mais teimoso que sejamos, mas se Deus te levantou para fazer algo, ai daquele que levantar a mão contra mim e contra você, aleluia, Jesus. Ei, vaso, permita que Deus te incendeie, permita que Deus te molde, porque Deus não entra em corações rochosos, Deus não molda vasos rochosos. Vasos precisam ser como barro genuíno, não precisam necessariamente a gente endurecer nosso coração, porque não há como moldar pedra, não há como moldar areia, porque a areia escapa sob as mãos de Deus. Mas não porque ele não pode, é porque ele não se agrada. Ele não quer tomar para si um vaso que se endurece, aleluia, Jesus. Então, irmãos, Abraão é protegido pela mão do Senhor. O Senhor fere Faraó com grandes pragas, e Faraó chega para Abraão e diz: que mal te fiz, Abraão? Por que você não me disse que ela era sua esposa? Por que me causaste isso? Saindo de lá, pastor, Abraão contrai recompensas, contrai rebanhos, e creio que a partir daí ele extraiu também a sua serva Agar. E aqui nasce uma nova perspectiva na vida de Abraão, e assim é na vida da gente. A gente muitas das vezes acha que é conosco, mas muitas das vezes é no tempo do Senhor, aleluia. Muitas das vezes não dependemos da provisão de Deus, dependemos somente do provedor, porque muitas das vezes Deus permite que a gente dependa de alguma provisão dele, seja um alimento, seja um transporte, seja a restauração temporária de uma saúde, aleluia, mas muitas das vezes só dependemos dele, único e exclusivamente dele, aleluia, Jesus. Porque quando Abraão toma Agar como esposa, porque naquela época mulheres estéreis eram ajuizadas pela sociedade. Havia um preconceito tremendo contra aquelas mulheres estéreis, eram desprezadas, eram diminuídas. Era muito difícil ser uma mulher estéril naquele tempo. Mas havia uma lei naquele tempo que permitia que as mulheres cedessem suas concubinas, para que cedessem um filho a seus maridos, seus esposos. E Sarai, se sentindo humilhada, aflita, ela diz: cederei eu, Abraão, minha serva Agar, para que te conceba um filho. Abraão foi lá e disse: agora é comigo. Coitado de Abraão. Abraão estava com a síndrome de ter medo de morrer, porque Abraão já havia avançado de idade, aleluia, Jesus. Muitas das vezes a gente recebe a nossa promessa hoje, e amanhã a gente já quer agradar, aleluia, Jesus. Mas tudo é no tempo do Senhor, aleluia. Muitas das vezes Deus vai nos mostrar por visão ou por profecia, como por exemplo, Ele pode nos mostrar uma chave, pode nos mostrar um carro, pode nos mostrar até mesmo uma loja, não sei. Aí você vai dizer: oh meu Deus, eu não tenho nem a chave da loja, eu não tenho ainda nem a chave do carro, eu não tenho nem possibilidades humanas, lógicas humanas para enxergar o que o Senhor me prometeu. Mas sabe por quê? Porque a promessa de Deus ainda não se conecta com o seu presente, aleluia, Jesus. Está lá na frente, mas já está tudo preparado. Porque quando Deus ordenou para que os corvos alimentassem Elias, Ele já havia ordenado, porque Deus não espera uma necessidade acontecer para que Ele entre e haja com a provisão dele, aleluia, Jesus. Aí Abraão foi lá, irmãos, e disse assim: agora é comigo, aleluia, porque muitas das vezes a gente quer agir conforme a nossa vontade. E Sarai também, já desesperançosa. Abraão era o pai da fé. Se Abraão era o pai da fé e ainda teve dúvidas, quem dirá aquele servo que tem a sua fé questionada, abalada ou diminuída, aleluia. Mas somos seres humanos, irmãos. Vamos dar esse desconto, aleluia, Jesus.
porque o único que tem propriedade e autoridade para nos julgar é o Senhor, aleluia, Jesus. Então, irmãos, Abraão venha conhecer Agar e nasce Ismael, aleluia. Ismael no hebraico Deus ouve o clamor e o pedido de Abraão, mas também Deus não ignorou Agar. Sabe por que Deus não ignorou Agar, irmãos? Porque Agar tem a semente de Abraão, e Deus, ele não volta atrás naquilo que ele diz. E quero dizer também mais, irmãos, que quando Deus nos abençoa, até aqueles que estão envolvidos com nós vai compartilhar da mesma promessa, da mesma bênção, aleluia, Jesus. Porque quando Deus, ele estava com Elias e com Eliseu, ele abençoou duas viúvas, porque Deus era com Elias e com Eliseu. E quando Deus era com Josué, ele usou até uma prostituta. Deus livrou uma prostituta da mão daquele povo maldoso, aleluia, louvado e exaltado seja o nome de Deus. Deus é tão maravilhoso que quando ele abençoa um servo, até a sua família, seus amigos e aqueles que se relacionam com você serão abençoados, livrados, louvado e exaltado seja o nome de Deus. Deus era maravilhoso, adore ele, descanse nele e espera nele, porque antes de morrer você vai receber a tua bênção. Não te apresses, não te aflites, porque ele está com tudo preparado para mim e a tua vida, aleluia, Jesus. Então, irmãos, nasce Ismael. Porém, Sarai despreza Agar e manda ela para fora da casa. E Sarai, dispensando Agar caminha, triste, chorando, coitada de Agar. Mas Deus estava com Agar, aleluia. E um anjo do Senhor fala com Agar, consolando-a, dizendo que vai multiplicar a semente dela, porque a semente dela tinha um relacionamento com Abraão, aleluia, porque Agar não tinha culpa nenhuma também de ter se relacionado com Abraão, porque ela serva, era concubina de sua esposa, aleluia, e Deus prometeu fazer também de Ismael uma grande nação, aleluia, Jesus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Vejamos também, irmãos, que devemos ter cuidado com certas recompensas, com certas promoções na nossa vida, subir de nível, porque nem sempre são recompensas do Senhor. Prova, pregador. Quando Abraão desce para o Egito, ele recebe grandes recompensas de Faraó, mas aquelas recompensas eram tantas que tamanho rebanho não cabiam no pastorado entre ele, Ló, e os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E aquilo gerou contenda entre os pastores, e Abraão olhou para Ló e disse: não contenda comigo, porque você é meu irmão. Mas Ló não quis saber de nada, porque não havia como comportar tamanho rebanho naquele meio, e ele se apartou de Abraão. Abraão, parafraseando, falou: se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para um lado, eu quero passar bem longe, aleluia, Jesus. Então vejamos, irmão, que aquela recompensa não foi de Deus, aquela recompensa foi da própria atitude de Abraão, e fez com que ele brigasse com seu amigo Ló, com seu sobrinho Ló, e Ló também servia de alívio, de Abraão levava ele como filho, sobrinho do seu irmão falecido, aleluia, Jesus. Abraão tinha um amor muito grande por seu sobrinho Ló, mas que infelizmente vieram a se contender e se apartaram. Mas Abraão ainda amava ele, pastor. E nos capítulos seguintes vejamos que Abraão intercederá pela vida de Ló. E eu quero dizer aqui esta noite que mão abaixada não vence batalha, aleluia, Jesus. Se eu fosse você, eu levantava a mão e dava glória a Deus, porque quando Moisés baixava as mãos, ele perdia a batalha. Quando Moisés baixava a mão, o exército perecia, a batalha era perdida. Mas quando Moisés e quando Arão levantava a mão de Moisés, ele vencia a batalha, porque ninguém vence batalha se levantar as mãos para o céu e clamar pelo Senhor dos exércitos, e sem orar, porque sem oração, irmãos, não há como vencer nada. Não há como vencer o próprio inimigo, mas o Senhor vence o inimigo só com o caráter dele, só usando aquele que ele escolheu, porque desde o ventre da minha e a tua mãe, você já foi escolhido mesmo antes que se formasse, aleluia, Jesus. Não venhamos a nos diminuir perante o homem, só nos venhamos a diminuir perante a presença do Senhor, porque só quem sabe da tua importância é Deus. Não ligue se você não é o favorito do homem, porque nem sempre o favorito do homem é o favorito do Senhor, aleluia.
Porque o favorito de Isaac era Esaú. E quem era o favorito de Deus? Era Jacó. Mas Esaú saiu primeiro. Esaú era para receber a bênção. Mas a bênção do Senhor é superior. A bênção do Senhor é soberana. Não ligue se alguém louva melhor, se alguém prega melhor. Alguém tem mais oportunidade, alguém prega mais. Mas você é o escolhido de Deus. E eu quero dizer também esta noite, para você ser destaque, não precisa de Facebook, de Instagram, nem de agenda. Você só precisa da unção de Deus. Porque a unção de Deus vai fazer com que você seja reconhecido. Não para a tua glória, mas para a glória de Deus, aleluia. Mas ao mesmo tempo para o seu prazer. Porque é muito prazeroso servir a este Deus, pastor, aleluia, Jesus. E Deus é o Senhor que trabalha em meio às improbabilidades. Não é segundo a minha lógica e nem a sua. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus pode até ser chamado de louco, porque Ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Porque como Deus vai fazer uma grande nação, se o primeiro homem já é avançado de idade e a esposa é estéril? E no desdobramento da promessa, a esposa de Jacó também era estéril, Raquel, aleluia, Jesus. A esposa de Isaac também era estéril. Que loucura é essa? Porque não é segundo a lógica humana nem a medicina, é segundo o poder e a lógica do Senhor, aleluia. Deus é maravilhoso, e sempre que Ele quis levantar um homem, Ele fez nascer um menino de um ventre estéril. Do ventre estéril de Sarai, de Sara, veio Isaac. Do ventre estéril de Rebeca, veio Jacó, veio Esaú. Esse Deus é maravilhoso. Quando Ele precisou de um avivamento em Israel, do ventre estéril de Ana, esposa de Eucana, veio Samuel, aleluia, Jesus. Quando Ele precisou de um servo para clamar no deserto para aquele povo, veio João Batista, do ventre estéril de Isabel, esposa de Zacarias. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus trabalha em meio ao impossível. Deus é aquele que Ele coloca na sua cara a promessa. Como assim, pregador? Ismael significa Deus ouve, porque Deus ouvia o clamor de Abraão e o clamor de Agar. Isaac significa o quê? Já vocês irão saber, aleluia, Jesus. Sucedendo-se, irmãos, que aleluia, Jesus, Tu és maravilhoso, meu Deus. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, Senhor. Está tudo preparado para mim e para você, igreja. Não se diminua, não se despreze. Você tem valor para Deus. Anima-te. Quando Deus fala com Josué, Ele não cansa de falar, pastor, esforça-te, esforça-te, tem bom ânimo. Por quê? A gente precisa de ânimo. O ânimo é um dos combustíveis que a gente necessita para enfrentar as lutas, aleluia, Jesus. A gente precisa de ânimo. Se até Deus deseja ânimo para o servo, quem será nós para permanecer caminhando sem ânimo? Aleluia. Os caminhos do Senhor não é fácil. Ser servo do Senhor não é fácil. Seremos perseguidos, caluniados, até ameaçados de morte. Mas é prazeroso. E o grande galardão nos espera, aleluia, Jesus. Quem mandou você pedir força? Quem mandou você pedir resiliência? Quem mandou você pedir uma casa, pedir um emprego melhor? Vai ter luta, vai ter prova, vai ter choro, aleluia, Jesus. Porque quando Deus prometeu àquele povo de Israel a terra prometida, Deus não transportou ninguém para a terra prometida. Teve o deserto, teve o rio Jordão e teve as muralhas, mas as muralhas caíram por terra para a honra e glória de Deus. Deus prometeu aquela promessa para aquele povo, aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Crescer dói, mudar dói, irmãos. E na caminhada com o Senhor a gente tem que crescer. Temos que sair da zona de conforto. Temos que abrir o nosso compromisso com Deus. Temos que estar sempre aptos em cumprir o grande compromisso que temos para com Deus. Porque Deus não é homem para que se arrependa. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, vejamos que entrou a perspectiva de Abraão sobre Agar. Ele disse, agora é comigo. Deus prometeu, mas agora é comigo. Mas Deus havia dito que era tudo no tempo determinado. Aleluia, Jesus. Aí Abraão foi lá, conheceu a Agar e nasceu Ismael. Aleluia, Jesus. E sucedendo-se que Abraão já havia avançado de idade de 86 anos, venha nascer Isaac. Aleluia, Jesus. Para a honra e glória de Deus nasceu Isaac.
Mas Isaac vem a nascer quando Abraão já dá idade de 100 anos. Abraão recebe a promessa de Deus com 75 anos. Abraão levou 25 anos para chegar à tão sonhada e desejada promessa. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome de Deus. Agora, irmãos, muitas das vezes a gente pede algo a Deus e quando recebe a gente esquece de Deus. Aleluia, Jesus. Porque Abraão, a própria Bíblia vai provar para a igreja que nenhum texto mais menciona Abraão levantando altares para o Senhor depois que Isaac nasce. Abraão era fervente em oração, Abraão era um adorador, Abraão era o pai da fé. Abraão levantava altares e altares em adoração e sacrifício ao Senhor. Mas depois que Isaac nasceu, Abraão, imagino eu, aí Deus disse: espera aí, Abraão, você é o pai da fé, um homem tão obediente, e agora está tão envolvido naquela promessa que eu te dei agora. E eu quero dizer que se Abraão, quando teve a perspectiva de saber que era com ele, ele fez. Mas Ismael era fruto da carne e não era fruto da promessa. Aleluia, Jesus. Devemos ter o discernimento de separar o que é de Deus e o que é do homem, o que é da nossa vontade, o que é da carne. Aleluia, Jesus. Que o discernimento de Deus e a sabedoria entrem em nossas mentes e venhamos buscar a cada dia em oração. Aleluia, Jesus. Porque Abraão se equivocou, pastor. Abraão agiu por vontade própria, e quando Isaac nasce, Deus coloca a fé de Abraão à prova, o temor de Abraão à prova, um teste de idolatria, porque Deus não queria Isaac, Deus queria Abraão de volta. Aleluia, Jesus. E muitas das vezes Deus vai querer eu e você de volta, porque a gente recebe a bênção e esquece do Senhor, ao contrário de Ana, quando deseja um filho a Samuel, Ana faz votos chorando, até mesmo chorando Deus ouvia o clamor de Ana, o pedido de Ana. Aí Ana foi lá: Deus, eu prometo te entregar a ele, desde o seu nascimento, porque filhos são propriedade do Senhor, filhos são totalmente exclusivos do Senhor. Aleluia. Assim que nossos filhos nascem do ventre de vossas esposas, de vossas mães, a gente já tem que entregar ele a Deus, porque Deus tem um controle sobre a vida. A dádiva da vida somente pertence a Deus. Aleluia, Jesus. Um pouco antes de Isaac nascer, aparecem os anjos do Senhor, 3 anjos do Senhor para Sarai, que se tornou Sara, e Abrão se tornou Abrão em Gênesis 17, aleluia, Jesus. Porque aquilo que o homem coloca, Deus vai lá e muda, mas o que Deus coloca, permanece, aleluia, Jesus. Porque Jacó se torna Israel, aquele que luta com Deus. Quem aí quer lutar com Deus? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Porque Deus é contigo, Deus é comigo, porque a gente está sempre buscando ao Senhor Jesus. Então, irmãos, muitas das vezes a gente até ri de uma promessa, porque a gente olha para a nossa lógica, para os nossos olhos, para aquilo que a gente acha que já sabe. Porque quando aparecem os 3 anjos do Senhor para Sarai e Abrão, que ainda não haviam sido nomeados por Deus, eles riem, e o anjo do Senhor diz: por acaso sua esposa riu? Aí ela diz: como eu, uma mulher tão envelhecida, darei um filho ao meu esposo? Porque Abraão já tinha 99 anos e Sarai tinha 90. Realmente, na visão humana, a gente ia dizer: está perdido, esse daí não tem como mais gerar filho, não, aleluia. Mas Deus disse que era no tempo dele, no tempo determinado. Só basta esperar e descansar no Senhor, aleluia, Jesus. Aí Deus foi lá e disse: Abraão, eu concederei a ti um filho no tempo determinado. Porque se Abraão concedesse a si mesmo um filho com 75 anos, pastor, ele ia dizer que tinha sido ele. Com 80 anos, ele ia dizer que foi ele. Porque, irmãos, o homem ele consegue gerar filhos até em meados 90, até 100 anos. A mulher entra ali no período da menopausa mais cedo. Mas o homem ele consegue gerar filhos com longevidade maior, aleluia. E com 80 anos, Abraão ia dizer: fui eu. 85 fui eu. 90 fui eu. 95 eu não sei. Mas chegado da idade de 100 anos,
O Senhor esgotou todas as possibilidades de Abraão. E ele disse: agora é comigo, Abraão. E Abraão olhou para o céu e disse, já amortecido, olhando para ele mesmo: já estou envelhecido e incapaz de gerar esta promessa por conta própria. E eu somente dependo de ti, meu Senhor. E Deus foi lá. E de Abraão conheceu a sua esposa e concedeu a promessa a Isaque, para a honra e glória do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor nos céus. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso e fiel para cumprir. Nós que somos teimosos, meu Deus. Aleluia, Senhor. Ei, igreja, cuidado com aquilo. Aleluia. Cuidado com aquilo que você zomba de Deus. Pastor, Sara e Abraão riu da promessa, não foi? Sabe o que significa o nome Isaac? Risada. Aí Sarai disse assim: toda a vida agora que eu for falar com o povo, eu estou parafraseando, falando no linguajar popular para a igreja entender. Abraão, toda a vida agora que a gente for falar com as pessoas, o povo vai rir, porque o nome do nosso filho é risada. Aí Deus dizendo assim: tá aí, vocês riram, agora todo mundo vai rir também. Aleluia, Jesus. Ei, Deus, não se brinca com Deus. Aleluia, Jesus. O povo de Israel era um povo que murmurava muito. Um povo que murmurava. A murmuração nos afasta do Senhor. A murmuração, ela nos amaldiçoa. E aquele povo pediu tanta comida, que Deus foi lá e disse: vocês vão ter comida, agora vão comer até sair pelos narizes. Aleluia, Jesus. Eu tenho muito medo desse meu Deus, de eu pedir algo demais, de eu pedir de forma desrespeitosa, murmurando, reclamando. Aleluia, Jesus. Mas Deus é mais, e Deus é fiel para cumprir na minha e na tua vida. Aleluia, Jesus. Louvado e exaltado seja o nome de Deus. Então, irmãos, Abraão se dirige até o Monte Moriá. Aleluia. Levando consigo Isaque, levando consigo um cutelo e levando madeira para fazer o sacrifício. E Isaque fala com Abraão e diz: ô meu pai, cadê o carneiro, o cordeiro para sacrifício? Aleluia. E Abraão diz: Deus proverá, meu filho. Abraão, ao mesmo tempo, ele tinha teimado, mas eu creio que Abraão, naquele momento, ele reconheceu: eita, agora Deus vai me pegar. Mas Abraão, ao mesmo tempo, pensou: eita, Senhor, mas eu confio em ti. No livro do apóstolo Paulo, não me falha a memória, o apóstolo Paulo fala que Abraão cria até que Deus ia ressuscitar Isaque. Aleluia, Jesus. Mas ainda assim, Abraão confiou em Deus e continuou subindo ao monte. Chegando lá, ele prepara o altar para sacrificar o seu filho Isaque. E quando Abraão prepara o cutelo para imolar seu filho, brada a voz do Senhor poderosamente, dizendo: Abraão, não faz nenhum mal ao teu filho. Abraão, agora eu sei que você me teme, o teu Deus Todo-Poderoso. Vejo que tem temores a mim, Abraão, e me oferecesse o seu único filho. Único filho, Abraão. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Naquele momento, Deus teve o seu Abraão de volta. Aleluia, Jesus. Naquele momento, o servo voltou para o Senhor e reconheceu que somente Ele é fiel para cumprir. Somente Ele tem o poder para cumprir, independente da circunstância e das adversidades. Aleluia, Jesus. Porque esse Deus é maravilhoso. Ele trabalha em meio ao impossível. Mas também Deus é o Deus que trabalha com o tempo. Porque Abraão, Isaque e Jacó viveu pela fé. Mas aprenderam a lidar com o tempo, a conviver com o tempo e esperar no Senhor. Porque Jacó, para ter as duas esposas, levou 14 anos. Quem é eu, quem é você para querer agarrar a bênção amanhã ou mês que vem? Aleluia, Jesus. Irmãos, e o povo de Israel, como eu estava falando, Deus ele vai proporcionar grandes galardões aqui na terra, grandes recompensas, grandes benefícios para mim e a tua vida. Mas muitas das vezes são provisões temporárias, são só para um dia ou dois. O povo de Israel guardava pão para aquele dia, mas queria também guardar em estoque. E eu quero dizer também que há uma terra que emana leite e mel lá na frente para eu e para você. Uma terra de bonança, uma terra próspera. Deus vai nos surpreender, porque a gente pensa muito pequeno, pastor, perante aquilo que o Senhor tem para nós. Aleluia, Jesus. Deus é maravilhoso. Hoje você está esperando o seu vinho, mas Deus tem um vinho saboroso e maravilhoso para mim e para a tua vida. Aleluia, Jesus. Deus é maravilhoso. Eu amo servir este Deus. Aleluia. Tudo que eu faço para meu Deus é pouco. Tudo que fazemos é pouco. Quem aqui já teve aquele mês que teve uma fatura altíssima para pagar?
Eu vou ser mais extremista aqui. Eu vou ser mais extremista. Se eu lançar aqui na conta de cada um uma fatura de 1 milhão, quem é que consegue pagar? Creio que ninguém. Aleluia. Só Deus, literalmente. A conta do pecado era impagável também. Aleluia, Jesus. Deus é tão misericordioso. Ele disse: eu vou salvar quem veio antes e depois. Aí ele disse assim: meu servo vai descer na terra com um cheque sem limite para pagar essa conta. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus, Senhor. Aleluia, Senhor, maravilhoso és. Meu Deus é maravilhoso, Jesus. Maravilhoso és, Jesus. Glória, Senhor. E naquele momento, irmãos, Abraão teve sua promessa, teve sua reconciliação com Deus. E hoje é dia dos pais e Abraão foi o pai de uma grande nação. Um homem abençoado. Um homem que é aquele que Deus falou assim: quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar também. Quem proferir contra a tua vida, eu vou lá e amaldiçoo, aleluia. Então, irmãos, coitado daqueles que levantaram a mão contra mim e contra você, aleluia. Porque somos escolhidos do Senhor para carregar essa missão, esse cajado, pois não é fácil. Muitas das vezes chegará a crise vai se instalar em nossas vidas. E muitas das vezes, pastor, muitos servos do Senhor querem desaparecer em meio à crise, querem fugir, não querem estar junto, querem ir para debaixo da mesa. Culto de ação de graça e de louvor é lotado, infelizmente, né, irmãos? Culto de doutrina ou de oração, geralmente, vem pouca gente. Culto de milagres, de entrega de chave, de entrega de promessa e de entrega de milagres é lotado, aleluia. Assim também era nos tempos antigos. Buscarmos intimidade com Deus e buscarmos perseverar com o Senhor e estar com Jesus até o fim, mesmo quando estamos sozinhos, porque Elias enfrentou uma sociedade idólatra. Elias estava sozinho nadando contra a maré, e muitas das vezes a gente vai estar sozinho, pastor, nadando contra a maré. Sozinho significa não somente um, mas somente a igreja sozinho, 1, 2 ou 3 ou 4, e devemos estar com Deus, com Jesus até o fim, porque no milagre dos pães, irmãos, haviam milhares de pessoas. Quando Jesus estava caminhando, quando a mulher do fluxo de sangue corria até ele, o texto diz que havia tanta multidão, pastor, que ele estava imprensado em meio à multidão. Por quê? Porque Jesus distribuía milagres e maravilhas, estava cheio. Desses milhares se tornaram 70 pessoas. Dos 70 se tornaram 12 discípulos. E foi diminuindo, porque a crise foi chegando. Jesus estava perto de ser entregue. Jesus estava entrando em perigo, aleluia, Jesus. Dos 12, 11 tomaram Santa Ceia, porque um se colocou no lugar de traidor, aleluia, Jesus. Desses 11, somente 3, Pedro, Tiago e João, foram para a casa de Jairo, para o Monte da Transfiguração e para o Getsemane orar com Deus. Até porque nem oraram, porque Jesus pediu para que eles orarem, para não entrar em tentação. Jesus já estava sendo abandonado aos poucos, aleluia, porque a crise se apertava, aleluia, Jesus. E devemos perseverar em meio à crise. Mas aos pés da cruz só havia um, aleluia, louvado e exaltado seja o nome de Deus. Somente João perseverou com Jesus até o fim. Somente João estava com Jesus até o fim em meio à crise, com exceção de Maria, mas eu me refiro a homens. Somente João perseverou com Jesus até o fim em meio à crise, aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. E como o texto sagrado diz, estou abordando intimidade porque Abraão tinha tremenda intimidade com Deus. Abraão tinha intimidade porque ele era um homem fervente em oração. Um homem que levantava altares em adoração ao Senhor, em reverência e admiração ao Senhor, digno de toda honra e toda glória, aleluia. E João, ele não era o favorito de Jesus, porque Jesus escolheu a dedo, é porque João buscava Jesus. E assim é comigo e com você. Se a gente buscar ao Senhor, buscar com sinceridade, com amor, Jesus vai lá e não vai se escolher como favorito. Um dos favoritos não, favoritos do Senhor, aleluia. Porque Deus, ele abraça um coração quebrantado e sincero, um coração que chora, não somente de tristeza, mas de alegria por estar na presença dele, aleluia, Senhor. Então, irmãos, já vou entregar. Agora vamos recapitular a vida de Abraão. O que é que você renunciou e que ainda há de renunciar para servir a este Deus maravilhoso? O Deus que vale a pena servir, porque é de tamanho benefício servir a este Deus.
porque muitas das vezes é um caminho espinhoso, mas esse caminho espinhoso faz parte de um processo para formar o nosso caráter, para nos revestir e nos deixar mais forte. Eu creio que todo mundo aqui já passou por um processo, por um deserto, e hoje não é qualquer coisa que vai abalar você, não é mesmo, Deus? Hoje não é qualquer michurucazinha, qualquer vendavalzinho que vai te deixar abalado, que vai diminuir a sua fé, mas que a nossa fé também seja munida de obras, porque uma fé sem obras é uma fé morta. Não adianta ter fé sem crer, não adianta ter fé sem ação, sem compromisso, aleluia, Jesus. E eu creio que todos aqui têm compromisso com o Senhor, aleluia, Jesus. Então, igreja, eu já renunciei muitas coisas, estou tremendamente satisfeito. No começo é difícil, mas Abraão renunciou. E eu quero dizer também, Deus está te dando livramento a cada dia. E eu quero mencionar, pastor, a esposa de Ló. Porque Deus, com intercessão de Deus, com Abraão pedindo em clamor, levantando as mãos para o céu, chorando e pedindo intercessão de livramento na vida do seu sobrinho Ló e da família dele, Abraão conseguiu conversar com Deus e perguntando a Deus: não há nenhum justo naquela terra, meu Senhor? Pelo menos 50. Aí Abraão foi diminuindo: pelo menos 50, meu Deus, 40, 30, 20, 10. Aí o Senhor viu e reconheceu que havia Ló. Ló, apesar do equívoco de ir até Sodoma, Ló também era um servo do Senhor. E o Senhor enviou anjos para resgatar aquela família, irmãos. E enviando os anjos para aquele lugar, havia a mulher de Ló naquele meio. Os anjos do Senhor perguntou por todos e foram saindo. Porém, infelizmente, dado o livramento da parte de Deus, uma pessoa pereceu olhando para trás, se tornando uma estátua de sal, e essa pessoa era a esposa de Ló, aleluia, Jesus. O que aprendemos com a esposa de Ló, irmãos, é que muitas das vezes Deus vai te dar livramento, Deus vai profetizar um grande livramento para a minha e a tua vida, mas a gente é teimoso, a gente vai ignorar e a gente pode vir a perecer, porque a mulher de Ló escutou o livramento da parte de Deus e olhou para trás. Olhar para trás significa que ela estava presa a certos vícios, talvez, a certos bens materiais, ao seu passado ou às suas terras. E assim é na minha e na tua vida. Às vezes o livramento é abrir mão daquilo que a gente tem, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Renunciar, obedecer, ter fé e sacrificar. Assim foi o ministério de Abraão, aleluia, Jesus. Que venhamos a nos assemelhar com esse grande servo, esse pai, esse homem que na perspectiva do homem não tinha mais jeito de gerar filhos, aleluia, Jesus. Quero dizer aqui esta noite também, ei jovens, hoje é culto de jovens. Samuel começou seu ministério bem novinho, aleluia. Não tem isso de ser novo demais. Pastor, já viu alguém dizendo assim: ei, irmão, você é bem novinho na igreja, vai perder a juventude na igreja. Ah, meu Deus, coitado. Ele está ganhando a juventude na igreja, aleluia. Ei, fulaninho velho que só, coitado, vai só esperar morrer, vai fazer o quê? Mas daí não tem mais carga em igreja, não. Eu quero dizer essa noite, essa igreja aqui, quero dizer à igreja, que Moisés foi chamado com 80 anos para um cargo, para uma missão de libertação, aleluia, Jesus. Moisés era teimoso, mas Moisés foi persuadido por Deus, ele foi influenciado, ele foi chamado por Deus para desempenhar tamanho papel, aleluia, Jesus. Porque nos dias de hoje olhariam para Moisés e diziam: 80 anos não serve mais para nada esse daí, aleluia, Jesus. E eu quero dizer aqui esta noite que, independente da idade, a missão já foi dada, em nome do Senhor Jesus. Não se importes com cargo, com louvorzão, com qualquer outra coisa, irmãos, porque a preferência do Senhor é soberana, e você tem valor para o Senhor, aleluia. E aquele fardo que está nas suas costas, você suporta, porque Deus ele não é malévolo. Deus ele não é nenhum cretino para colocar algo que você não consiga suportar, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Precisamos esperar no Senhor. A promessa vem hoje,
mas há um deserto, um rio Jordão e uma muralha para se derrubar. Para que a gente agarre a nossa promessa, o nosso milagre, seja qualquer que seja o seu pedido, a sua causa apresentada ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque, irmãos, muitas das vezes a gente reclama, a gente questiona Deus. No nosso chamado mesmo, a gente duvida. Eu estou aqui nesse altar, nesse púlpito, ministrando a palavra de Deus, mas por minha vontade eu não estaria aqui. Aleluia. Até vocês que louvam, eu creio que vocês questionaram, tiveram vergonha. Aleluia, Jesus. Até o nosso pastor. O pastor, quando chegar para você e profetizar que você seria um pastor, você ficou questionando, né? Porque Deus, Ele vai te formar para desempenhar a missão que Ele tem para mim e para a tua vida. Porque ninguém entra preparado. Porque quando Moisés é jogado no rio, Moisés teve que voltar para o Egito para ser formado. Todo aquele conhecimento sobre a terra no qual ele ia operar, aleluia, Jesus. Davi, ele não foi ungido e já correu para sentar no trono. Davi conviveu com um rei para aprender todos os mandares, todos também as regalias, como também como reger um reino. Davi teve que passar pelo curso de formação do Senhor, aleluia. E nunca vamos estar preparados, mas quem capacita é o Senhor, aleluia, Jesus. Porque quando eu estava sentado nos bancos, irmãos, quero dar um testemunho. Dois servos do Senhor profetizou para mim, eu me tremi todinho, pastor. Disse, irmão, você ainda vai sentar naquelas tribunas ali para pregar o evangelho de Cristo. Eu disse, eu? Aí eu duvidei. Eu só vim acreditar na segunda profecia. Foi um homem e depois uma mulher, não lembro o nome do irmão. Aí depois veio a irmã. Disse, até minha esposa é testemunha. Deus está falando contigo esta noite para você buscar mais a palavra dele, aleluia, Jesus. E aqui já, eis-me aqui, Jesus, honrando e engrandecendo o teu nome, meu Pai, porque não é nada para mim a tua glória, é totalmente exclusiva dele, Jesus, aleluia, meu Deus. Ei, essa voz linda que você tem, esse conhecimento, foi Deus que deu, mas é para a honra e glória do Senhor, meu Deus, aleluia, Jesus. Não se humilhes, irmão, perante o homem. Deus é contigo por onde é que você vá. Deus é contigo e colocará a mão sobre você e nenhum mal, nenhuma ferramenta projetada pelo inimigo, nenhuma macumbaria, nenhuma calúnia. Porque quanto mais calunia, mais Deus te usa. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome de Deus. Lembram de Jacó? Jacó, quando estava em Padã Arã, Jacó chegou sem um tostão no bolso. Jacó chegou liso, parafraseando. Deus era com Jacó. E Deus, assim como na vida de Labão, através da vida de Jacó, ele abençoou até a Labão, aleluia, Jesus. Porém, Labão começou a sentir inveja de Jacó, porque Jacó estava com Deus. Jacó começou a enriquecer segundo a vontade do Senhor, a provisão de Deus. E assim é na vida do servo. Quando Deus começa a usar a mim e a você, começam a te caluniar, começam a ter inveja, mas de nada adianta, porque Deus levantou eu e você para fazer a vontade dele, porque Deus é comigo e com você, e quanto mais tem inveja, quanto mais calunia, mais Deus te usa, mais Deus te incendeia, aleluia, Jesus, glória a Deus, Senhor. Então, irmãos, um ministério, uma missão de renúncia, obediência, de adoração e sacrifício foi na vida de Abraão, aleluia, Jesus. Mas Abraão também errou como ser humano, porque se a gente olhar para os textos sagrados e a gente só vê esse homem totalmente perfeito, a gente ia sentir até raiva, porque a gente não ia se assemelhar com eles. Mas o Senhor, ele nunca descarta um servo dele, aleluia, Jesus. Deus não desistiu de Pedro, porque a porta que Pedro bateu foi que definiu a restauração dele. Quando a gente erra com Deus, a gente tem que escolher a porta que a gente vai bater para se arrepender. Porque a porta que Pedro bateu foi a porta do arrependimento e Jesus foi de encontro com ele. Jesus foi de encontro com Pedro com tremenda felicidade. Mas infelizmente a porta que Judas bateu foi a porta dos sumos sacerdotes. O sacerdote disse, Judas, pega suas moedas e vai embora. Judas, já depressivo, com remorso, foi e suicidou-se.
porque a porta que Judas bateu não foi a porta do arrependimento genuíno, aleluia, Jesus. Oh Deus maravilhoso. Deus tem tremendas coisas para mim e para você, irmãos. Esse vinho que a gente mesmo produz é fraco, não é tão saboroso assim, mas Deus vai lá e transforma o nosso quadro, nos tira do cativeiro, aleluia, Jesus. Ele tem a provisão pronta em suas mãos e vai estabelecer no momento certo na minha e na tua vida, porque nenhum ouvido ouviu, mente nenhuma imaginou, nem subiu ao coração o que Deus preparou para aqueles que o amam. Já está tudo pronto para mim e para você no reino dos céus. Deus já preparou, Ele ainda não há de preparar, aleluia, Jesus. Porque Deus não espera nenhuma crise, nenhuma situação adversa para entrar, para preparar, aleluia, corrigindo, irmãos, aleluia, Senhor. Tu és maravilhoso, meu Deus, digno de toda honra e toda glória, meu Pai. Que eu diminua e o Senhor cresça, que eu diminua mais e mais, mas que o Senhor não deixe que ninguém nos humilhe, que ninguém nos desanime, que a gente esteja sempre com bom ânimo para nós conseguirmos continuarmos na jornada do ministério, que é te servir, meu Deus, aleluia. Que homem nenhum tire nosso ânimo, que homem nenhum tire nossa missão, porque ai daquele que levantar a mão contra mim e contra você, aleluia, Jesus. Glória a Deus, Senhor. Então, irmãos, a promessa está recebida, a promessa já foi falada. Quem aqui tem promessa com Deus? Aleluia, Jesus. Eu creio que todos aqui já recebeu algo da parte de Deus, e Deus vai cumprir, eu creio, porque Ele não é filho do homem para que se arrependa, meu Deus. Eu peço à igreja agora que vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração em reverência e adoração. Vamos apresentar a nossa promessa, a nossa causa, o nosso clamor, o nosso pedido de milagre, o nosso pedido de provisão nas mãos do Senhor, porque Ele há de cumprir em mim e na tua vida, Jesus. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Oh Deus maravilhoso, glória, Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, querido Deus, aqui apresento esta igreja, meu Pai, e todas as ovelhas, meu Pai, porque cada um, meu Pai, aqui somos representados como a 100ª ovelha que o Senhor nunca desistiu de nós. O Senhor foi lá, correu e lutou pela 100ª. Eis-me aqui, e eis aqui meus irmãos e a igreja, porque somos um corpo só, constituímos a noiva do Senhor para o grande dia o Senhor nos arrebatar, meu Pai. Porque assim como o amor de um marido para a esposa, é assim o amor do Senhor para com a igreja, meu Deus. Apresento aqui, meu Pai, as promessas que o Senhor já prometeu para cada um, meu Pai. Recebe esta noite a causa de cada um, meu Pai. O pedido de milagre, o pedido de provisão, Jesus. Porque está tudo determinado pelo Senhor, no momento que o Senhor, segundo a tua vontade, meu Pai, irá se concretizar e estabelecer na vida de cada um, meu Pai. Que tenhamos que esperar no Senhor e não no nosso tempo, meu Pai. Descansemos no Senhor, meu Pai, e nos colocaremos na posição de servo, porque é assim que o Senhor deseja, meu Pai. Não é no nosso tempo, mas é no seu tempo, meu Pai. Aleluia. Grandes coisas há de vir, meu Pai, porque o Senhor é conosco, meu Pai, desde todo sempre, Jesus. E somos escolhidos desde o ventre de vossas mães, meu Pai. É assim que eu oro e agradeço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Somos gratos, irmão, a Deus, por tudo que o Senhor tem feito, né? Quero agradecer ao pregador, à esposa, toda a família que veio, em nome do Senhor Jesus. Está com quantos meses a senhora?
Está com quantos meses? Está esperando? Vem cá. A senhora também. Isso. Sobe aqui. E aqui a mão que se torna difícil. Um negócio desse pesado, carregando. Sobe cá. Quando eu peguei a sua mão, Deus falou comigo. E quando Deus falou comigo, a senhora falou acerca do menino, foi? De criança. Coloca a mão na barriga dela. Eu não sei tempo, dia nem hora. Mas o Deus que eu sirvo, Ele sabe. Todas as vezes eu digo isso. Até hoje eu nunca errei uma vez. Que Deus me usa para fazer promessa. Deus diz assim hoje: eu toco no teu ventre. Calmo, calmo. Do jeito que o culto começou, eu vou terminar com ele calmo. Eu toco no teu ventre para saber que eu sou Deus. Vou colocar minha mão por cima da dela. Labracho de camanto de rebanto de gifu de baço de badagaça. De canaço de bando que o for de badagaça. O nebaio de guiço de baixo. O remanto que o for de rebiaça. Eu toco no teu ventre hoje para saber que eu sou Deus. Voltará a este lugar. Porque assim diz o Senhor. Eu faço nova todas as coisas na tua vida hoje. Nemanto de Gilfo de Ras. Alaia naia da baixa. Descansa. Pensas que eu não sei a dor que carrega? Pensas que eu não te conheço? Por que se questiona tanto acerca do que eu faço? Porque o que eu faço hoje tu não entende. Mas eis que eu te digo assim para saber que eu sou o Senhor teu Deus. Alegra-te o teu coração. Faço promessa e irei cumpri-la na tua vida. Assim, ó glória, como Eliseu profetizou, falo eu assim para vós hoje. Abraçarás um filho. Porque eu sou Deus de promessa. Eu vou transformar o choro, as lágrimas em riso. Olá, manda sudegebaixo. Tu tem dito assim: Deus, eu não sei de onde eu tiro forças. Mas eis que eu te digo assim: eu sou a tua força, eu sou a tua fortaleza, eu sou o teu socorro bem presente na hora da angústia. Quantas noites mal dormidas, quantas noites em claro, mas te digo assim: descansa, confia, porque eu faço hoje na tua vida aquilo que tu tem me impedido para saber que eu sou Deus. Tu não disseste assim: Deus, se verdadeiramente o Senhor é Deus na minha vida, o Senhor vai me dar aquilo que foi perdido. Não foi perdido, diz o Senhor. Eu trouxe para perto de mim. Porque tu não conheces o amanhã. Eu conheço ontem, hoje ou amanhã. Mas digo assim para vós:
eu visito o teu ventre, porque eu sou Deus do impossível. Eu sou Deus que faço. Espera só mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará, porque ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, diz o Senhor, quem impedirá? E a minha graça, a minha paz eu vos deixo, diz o Senhor nesta noite para vós. Só dá um abraço nela, só quem crê e acredita, dá um grito de glória para Jesus. Sou grato a Deus. Amém. Somos gratos. Hoje era para ter mais gente, né? Mas domingo o povo deve ter ido passear, comer alguma coisa. Mas Jesus é bom. Ajuda aquela a descer. Porque Jesus é bom. Cadê Cauãzinho? Fazendo 22 anos hoje, hein? Só não cresce. Só não cresce. Chega pra cá. Vamos cantar parabéns para Cauã. E jovem, quando nós encerrarmos, não quer que nenhum de vocês saia. Quer ter uma reunião séria com vocês hoje. Tá bom? E amém? Estenda sua mão para cá. Vamos. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Amém. Que Deus abençoe ele. Cauãzinho é um menino de ouro, né? Não dá trabalho. É um menino abençoado para a glória de Deus, que ele permaneça assim. E que ele cresça, né? E apareça para a glória de Deus, amém? Jesus, olha, irmão, como Jesus é lindo. A irmã Neuba, nós fizemos aquela oração na sexta, não foi? Você viu que Deus a criança já está em casa, né, Neuba? Já está em casa, né? A criança já está em casa para a glória de Deus, viu? Porque Jesus é bom, Jesus ele é maravilhoso. Deus ele ainda opera, Deus ele ainda faz maravilha no nosso meio, amém? Meu querido, muito obrigado. Eu não sei seu nome, me diga. Luan, me desculpe, porque para mim decorar nome, em nome de Jesus, eu sou mais ruim para decorar nomes. Decoro o meu, porque desde menino que eu estou com ele, senão eu me esquecia, amém? Então, quarta-feira estaremos aqui, em nome de Jesus. Quinta temos oração, sexta estaremos aqui, para a glória de Deus, e domingo também estaremos aqui. Dia 24 agora é a festa do conjunto das crianças, para a glória de Deus, tá bom? Em nome de Jesus, estenda sua mão, e que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a divina consolação do Espírito de Deus esteja sempre na tua vida, hoje, amanhã, para todos sempre. E você diz, e a todos que estão na live pelo YouTube, que Deus abençoe sua vida poderosamente. Alguém escreveu alguma coisa aí, depois olha, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, que Deus abençoe. Receba vitória, receba Geisa. Tem uma pessoa do Paraná que está conosco aí, uma pessoa de São Paulo. Deus abençoe sua vida, viu? Em nome do Senhor Jesus, tenha uma semana abençoada, debaixo de paz, tá bom? E que a glória de Deus repouse sobre a tua vida, em nome de Jesus, e até quarta-feira, se Deus quiser.